Quando você era criança, tinha essas culturas caiçaras aqui em Itu? Eu lembro de muito das nossas culturas. Cultura folclórica, né? Religiosa. Eu lembro da folia de reis, que ia visitar a minha casa da minha mãe, do meu pai. Eu lembro da folia do divino, que ia visitar nossa casa também, pedido da minha mãe, pelo catolicismo. Eu lembro do boi bumbá, né? O boi carvão, do mestre João Albado, que passava na minha rua. Eu, quando era pequenininho, via aquele monstro passando, eu me enfiava debaixo da cama, né? Com medo daquele. Aí fui crescendo, todo ano no carnaval, isso acontecia no carnaval, o boi bumbá. Eu via aquele boizinho, aí devagar foi crescendo, foi acostumando, né? E aí, naquela época do carnaval, tinha os mascarados, né? E os mascarados acompanhavam o boi com espirrador de água, com confete, serpentina, e puxando o rabo do boi, né? Então eu lembro dessas coisas. Eu lembro da congada, né? A congada de São Benedito, que vinha o pessoal do Curuba, e um grupo que tinha próximo da minha casa também, do seu Modesto, que sempre se apresentava na cidade. Uma recordação assim muito longe. O que mais? Da festa de São Pedro, que é a tradicional. Das festas juninas que aconteciam. Até esse dia eu estava lembrando que a gente fazia balão para soltar. Hoje é proibido, mas naquela época era, né, no Brasil inteiro era permitido fazer balão. A gente tinha aquela mania, mas a gente fazia balão, não é esse balão que fazia com tocha, fazia balão de jornalzinho, né, ia num campo, num lugar que tinha na beira da praia e soltava, e o vento estava da serra para o mar, o balãozinho ia e caía no mar. Então era a nossa brincadeira. São essas coisas que eu lembro. O que mais? Sem contar as naturezas, o divertimento, né? Eu lembro muita coisa. Fala, Giovanni. Faz quanto tempo você trabalha no boi de concha? Dança? Ih, o boi de concha. Vamos falar do boi de concha. Em Ubatuba existia um matadouro, né? Um matadouro na beira do principal rio da cidade, o Rio Grande. E esse matadouro, né, os tropeiros que vinham de São Luís, eles traziam o gado de lá, que não tinha criação de boi, de gado, né? Então vinham os tropeiros lá de cima trazendo os bois e outras mercadorias. Então os bois, o gado ia ser morto, iam morrer nesse matadouro. E meu avô contava que um dia um cachorro atacou um boi, espantou um boi lá antes de chegar no matadouro, e esse boi disparou, e disparada foi parar no mar, né? Esse boi foi parar no mar. Muito bem, meu avô sempre falava isso, aí eu lembrei disso aí. E depois de muito tempo, um amigo meu, um radialista, chamado Tony Luiz, que tinha um programa na Rádio Costa Azul, ele, na abertura do programa, ele contava causos de outra região, né? Muito bem. Aí então, depois da primeira vez que eu fui participar desse programa, ele se encantou com a história que eu tinha, história da região nossa, região caiçara, né? E me chamou para fazer o programa juntamente com ele. Então nós criamos nesse programa o Ranchinho Caiçara. Aí a partir daí, era semanal, toda semana a gente tinha uma preocupação em estar levando histórias daqui. Aí eu convidei alguns caiçaras para contar a história que eu conhecia, João de Souza, João Barreto e outros, para contar a história nesse programa. Esse programa ficou no ar durante 4 anos. E toda semana tinha que estar escrevendo história, buscando, pesquisando, perguntando para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó e as pessoas do local. E a gente então, eles contavam, eu escrevia e a gente lia no sábado nesse programa. E numa dessas eu lembrei desse fato que meu avô falou que um boi que ia ser morto no matadouro, disparou e foi para o mar. A partir daí eu tive a imaginação de criar o boi de concha. Mas como que esse boi foi para o mar? Aí eu inventei a história, a lenda, né? A história do boi de concha, que esse boi nasceu lá, e com a promessa do seu dono, Cipriano, que era um tropeiro famoso, eu criei em cima desse fato. Então, esse boi que o Cipriano conheceu, que ele descobriu que tinha nascido lá na terra dele,
um dia após ele ter saído daqui, né? E ele começou a prometer para o boi que ia conhecer o mar. Olha, boizinho, você vai conhecer o mar. Vou levar você para conhecer o mar. Conversa para boi dormir. Ele queria trazer o boi para matar. Mas ele não gostava de falar para os bois que ele traziam que ia trazer para matar. Ele inventava uma história qualquer, né? Isso é uma história que eu criei. E então ele trouxe esse boi, que foi exatamente num dia como hoje, no dia 29 de junho, dia de São Pedro Pescador. Esse boi desceu a serra e, em vez de ir para o matador, o boi foi para o mar. E o boi então foi morar no mar. E do mar então ele foi viver no mar, com peixes. E foi um comentário muito grande na cidade que esse boi, né? Esse boi então, ele naquela época foi um comentário muito grande, que fim levou o boi? Né? O boi desapareceu no mar, não apareceu o couro do boi, o chifre, nada. Então, depois de muitos anos, meu avô, como era violeiro, e quando tinha inspirações, ia para a beira da praia, do Lagamar, fazer composições, tocava viola, rabeca. E um dia, numa dessa aí, ele viu um vulto saindo do mar, né? Que era, ele pensava ele ser um barco, uma canoa, um pescador. E não era um boi que estava saindo do mar, justamente aquele boi que tinha ido, né? O boi do Cipriano. Mas só que esse boi veio coberto com conchas, cheio de conchas. Em volta do boi, com o clarão da ardentia do mar, né? Tinham lá sereias, golfinhos. Então foi uma visão que o meu avô teve. E todos os pescadores que na espera do peixe cair na rede, alguns que levavam uma viola, um rabé para tocar no seu barco, viam a imagem do boi quando algum som era produzido desse barco. Muitos pescadores viram isso aí. Você, Ratambuco, vai conhecer o mar. Vou levar você para conhecer o mar quando estiver vendo. Tá ouvindo, Ratambuco? O que fez o senhor entrar nesse grupo? Tudo que é movimento cultural da cidade, eu procuro participar, dar o meu apoio, né? Procuro incentivar, procuro trabalhar. Né? E antes disso eu já participei de outras histórias culturais da cidade, né? Mas especificamente nessa história do boi, né? Foi com a ideia do Bado Todão de estar criando esse movimento cultural. Então tudo que é movimento cultural que acontece na cidade, eu procuro me inteirar, procuro participar, dar uma colaboração. Então é assim que acontece, né? Tudo que tem, desde de festas religiosas a festas profanas, né? Eu estou inteirado, né? É o meu prazer, é o meu hobby, vamos dizer assim, né? É isso, assim que começou. E o Grupo Guaruçá, quando surgiu? O Grupo Guaruçá é um grupo que a gente formou depois do Pirão Geral, que é aquele movimento que a gente fazia na rua, um movimento popular, já estava enfraquecendo, e com o Bado Todão precisando viajar para São Paulo, morar em São Paulo, eu não deixei aquele movimento, assim, de certa forma, acabar com as pessoas que estavam não deixar morrer aquela história do boi de concha, das músicas, do teatro, da contação de causa. Então vamos continuar de uma outra forma. Então a gente formou um grupo, né, que a gente batizou com o nome do Guaruçá. Guaruçá, a gente chama aqui, tem vários nomes, um chama Garuçá, né, o pessoal do norte chama de Garuçá, o pessoal do sul já chama de Guaruçá. E tem outras pessoas que vêm de fora, falam Maria Farinha, aquele caranguejinho amarelinho de beira da praia. E então surgiu assim o Guaruçá, que hoje a gente, esse grupo, em épocas oportunas, se transforma em bloco de carnaval, se transforma em apresentações para festas juninas, né? Na época do final de ano, nascimento de Jesus, nós transformamos numa companhia de reis, onde a gente visita as casas e as capelas para estar anunciando o nascimento e a vida de Jesus.